Aí começou, desculpe pela gafe. Beleza. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, vamos falar hoje sobre a hidrosfera, né? E toda a água que envolve o planeta. A hidrosfera corresponde a toda a composição de água existente na Terra, né? Seja no estado líquido, gasoso, na forma de vapor d'água, e sólido, presente nos lagos, rios, mares, oceanos, gelo, né? Nas calotas polares. Águas subterrâneas, vamos falar um pouquinho hoje também, além do vapor na atmosfera e entre outras regiões que a gente vai falar. Então, a água, né, é super importante para toda a vida no planeta, tanto para gerar a vida quanto para permanecer a vida, né? Então, dá suporte à vida. E o uso pelo homem, né, é super importante, porque ele a utiliza na agricultura, no abastecimento das cidades, na indústria, na geração de energias, né, para que a gente possa desenvolver as outras áreas e entre outras coisas, né, como uso pessoal, etc. Então, a hidrosfera, ela envolve todo o ciclo da água, em que a gente poderia, né, iniciar, vamos dizer assim, esse ciclo pelo aquecimento, né, pelo sol, que gera a evaporação da água. Então, essa evaporação da água ou evaporação que as plantas sofrem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, geram os vapores de água na atmosfera, né? Essa água do oceano, né, ou dos rios ou dos lagos que evapora, vai para a atmosfera na forma de vapor d'água. Esse vapor de água na atmosfera resfria, formam, né, as nuvens, as gotículas d'água na nuvem, e com o tempo elas geram a chuva. A chuva abastece, né, o rio, os lagos, além de gerar, né, e influenciar diretamente também no intemperismo e erosão de tudo que existe, né, de todo sedimento ou rocha existente. Então, ela vai promover esse abastecimento dos recursos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos, né? Como os reservatórios de água, né? Os aquíferos. E ainda vai abastecer todos os mares e oceanos, tá? Então, esse ciclo da água é super importante, né? Para a dinâmica da Terra e também para a preservação e geração da vida na Terra. E esse ciclo hidrológico, né, ele também envolve o vapor d'água que sai dos vulcões, então é um incremento a mais, né, de vapor d'água lançado na atmosfera, junto com a evaporação da água, seja dos lagos, dos rios ou dos oceanos, né, que lança essa quantidade de vapor d'água, e é esse vapor d'água junto com o clima, né, e a temperatura, fará com que as gotículas d'água se condensem e caiam ou, né, dependendo do local, da temperatura, na forma de neve, aí é outro estado da água, né, estado sólido, ou na forma de chuva, tá? E tudo isso com o tempo abastece tanto os locais, né, terrestres, como lagos e rios, quanto o lençol freático, né, e os aquíferos subterrâneos, quanto mares e oceanos, tá? Então, vocês vejam que o manto também contribui um pouco para a liberação do vapor d'água que volta, né, junto com a subducção no manto. E essa quantidade de rocha, né, ou de água que na rocha que é subductada, ela retorna pelos vulcões, né, ou pela mesoceânica, a atmosfera também, tá? E essa
região, né, que envolve a água para sustento, manutenção e origem da vida, né, seja no continente, seja no mar, ou seja na atmosfera, é chamada de biosfera, tá? Mas a gente não vai tratar desse assunto aqui. Nós vamos tratar principalmente dessa questão do ciclo hidrológico e da água em si, tá? Então, nós temos atmosfera, litosfera e hidrosfera, e o conjunto das três, onde ocorre a interação da vida, por conta da água, é a biosfera. Então, beleza. Então, o ciclo hidrológico é controlado pelo calor, inicialmente pelo calor externo da Terra, o Sol, que provoca essa evaporação nesses locais expostos, né? E aí a gente consegue gerar inicialmente o vapor d'água ou a quantidade de água na atmosfera. Então, para que a gente tenha, né, esse vapor d'água, a gente precisa de condições de temperatura e umidade tais para que essas gotas, esse vapor d'água seja gerado e condensado nas nuvens. As nuvens, por sua vez, realizam a precipitação, né, a chuva, né, ou precipitação de neve, que depende da onde está ocorrendo essa precipitação no planeta, em função da condição de temperatura e umidade. E depois, tanto a chuva quanto a neve farão diversos percursos e depois retornarão tanto ao oceano quanto ao continente, tá? Então, vamos ver um pouquinho o que a chuva nos fornece. A chuva nos fornece água, em que parte dela irá infiltrar no solo e penetrar nas rochas. Então, como nós explicamos um pouco, né, sobre o manto de intemperismo, as rochas expostas, sujeitas a intemperismo químico, né, principalmente, vai transformando uma porção superior da superfície da crosta em solo, ok? Enquanto em profundidades maiores, nós temos ainda a rocha preservada, tá? Mas Você, essa... Oi. perguntaram aqui, ó, se a água do oceano de alguma forma sofre evaporação ou não há temperatura para isso. Sim, sofre sim. Sofre evaporação também, tá? E tanto a água do oceano em locais quentes sofre evaporação, quanto em locais frios ela é congelada também. Claro, não o sal, só a parte doce da água, tá? Eu acho legal de comentar isso, né, que às vezes a gente tem essa ideia na química, assim, né, que a água só evapora 100 graus Celsius, né, mas tem outros processos que fazem com que a água consiga partir do líquido para o gasoso, né, sem precisar chegar a 100 graus. Sim, sim. Aí, de repente, a gente pode perguntar um pouco pro pessoal da química como é que ocorre, né, essa evaporação, no caso da água, ou a sublimação, no caso do gelo, para gerar o vapor que vai para a atmosfera, né? De repente, a Sim. gente pode perguntar, fazer esse link com o pessoal da química. E aí, o que acontece? A chuva, uma parte dela consegue impregnar no solo, né, nos vazios que tem entre os grãos de areia do solo, e essa água consegue chegar até as rochas, né, ou se as rochas estiverem expostas, e penetrar nas rochas por aquelas fraturas, né, que elas têm, né? E aí elas vão se acumulando nesses locais. E são locais muito importantes de acúmulo, por quê? Porque depois elas podem se tornar um reservatório de água, né, como os aquíferos, que é o que a gente usa para o nosso abastecimento. A parte que não infiltra, né, nem no solo nem nas rochas, ela escoa pela superfície, como? Pelos rios, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da chuva. E quando ela infiltra no solo, né, no subsolo, ou penetra nas rochas. Então, uma parte dela, né, vira nascente de rio e segue para os rios, lagos e mares. Então, vocês podem ver que geralmente em locais montanhosos, né, em, e aí nesses locais nós sempre temos
uma vertente, não precisa ser tão montanhoso, né? A gente tem na região do zoológico, né? A nascente do rio Ipiranga, né? Mas é um local, né? Em relação a nossa, a nossa serra, é um local alto, né? E lá, né, por conta de todo o abastecimento infiltrado na rocha e no solo, esse lençol freático, gera o início, né, do rio, e ele vai tomando forma, vamos dizer assim, volume, com outras nascentes pequenas, ou depois outros rios que vão, né, sendo aderidos, né, a ele, e aí, conforme ele vai evoluindo, ele vai tendo um volume maior, tá? Então, uma parte do que infiltra no solo volta na forma de nascente, né? E gera os rios, ou na forma, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, pelo lençol freático, ele volta e abastece os lagos. Outra parte é absorvida pelas raízes das plantas, e a transpiração que as plantas promovem volta para a atmosfera na fórmula de gotículas, né, de vapor d'água. E simplesmente a outra parte evapora direto e volta para a atmosfera também na forma de vapor d'água. A parte que não infiltra escoa pela superfície. Então, desculpa. Perdão, isso. Então, a parte que não infiltra, e aí a gente chama de escoamento superficial, né? Os rios, por exemplo. Ainda neles tem uma parte que evapora, volta como vapor d'água para a atmosfera. Outra parte ainda infiltra também no solo, dependendo, né, de que relevo, né, que o rio está passando. Então, digamos que aqui é um tipo de rocha, né, sei lá, metamórfica, que não tem porosidade nenhuma, e aqui é um tipo de rocha sedimentar. Então, conforme no percurso do rio, ele vai passando por esses locais, ele consegue talvez um pouco, né, quando ele entra em um tipo de rocha ou solo que ele consegue absorver a água, um pouco chega a infiltrar e permanecer no local. Por isso que muitas vezes, né, quando nós temos, por exemplo, áreas como o Nilo, né, que a nascente dele é no local, né, onde tem bastante chuva, etc. E conforme ele vai seguindo por locais onde há deserto, ok? Então, e ao longo dele, por conta dessa infiltração, né, que ele tem ao redor no solo, é possível se verificar, né, e aí ele vai desaguar lá no Mediterrâneo, e é possível se verificar na margem dele, apesar de ao redor ser deserto, várias vegetações que cresceram e se aproveitam dessa infiltração que o rio promove ao longo dele, tá? Então, ele é um rio perene por quê? Porque sempre chove onde ele nasce, sempre, no país onde ele nasce. Mas conforme ele vai indo para norte, ele evapora, assim, uma parte, mas não bastante a ponto de secar ele. Claro, se a gente tiver temperaturas muito maiores, etc., ou se uma parte dele começar a ser muito separado e irrigado, né, transposto, para irrigar plantações na região, o volume pode diminuir e com o tempo ele pode secar. Então a gente vai ver um pouquinho como, principalmente, o clima, a temperatura influencia, né, na quantidade de água que nós temos, seja como vapor d'água, seja como neve, seja como geleira, seja como rios, e como o homem pode modificar isso rapidamente, tá? Neve. Então, ou nós temos precipitação, né, do vapor d'água que está na atmosfera na forma de chuva, né, líquido, ou na forma de neve. Na forma de neve, né, então ele pode formar as geleiras, né, e conforme ele tem o derretimento, ele pode retornar aos lagos glaciais ou mares glaciais,
na forma de degelo, ou ele pode retornar à atmosfera na forma de sublimação. Vocês lembram o que é sublimação, pessoal? Qual que é a diferença de evaporação? E qual que é a diferença com sublimação? Léo, alguém respondeu no chat? Algumas responderam que não lembra. Aí a Julia respondeu que o gelo vira vapor. Sim, então aqui... E a evaporação? A água líquida evapora. Então, na evaporação, a gente tem a passagem do líquido, né, da água líquida, para o vapor, no estado, né, do estado líquido para o estado vapor, e na sublimação, a água passa direto do estado sólido para vapor. Tá, pessoal? Então, beleza. Então, a gente tem nessa o ciclo hidrológico, né? Então, ao longo de todo esse percurso, a gente pode gerar milhares de quilômetros de cúbicos por ano de volumes de água. E aí vocês, depois, quando vocês forem ver a aula, vocês podem ver com mais calma essa figura, né? Então, aqui, os valores são de milhares de quilômetros cúbicos por ano. Então, em média, isso é um dado de 2006. A evaporação dos oceanos gera uma quantidade de vapor de água na atmosfera de 434 milhares de quilômetros cúbicos por ano, né? E, né, depois a precipitação pode gerar cerca de 398 milhares de quilômetros cúbicos por ano. O mar gera evaporação e a precipitação, ele tem um excedente de 36 milhares de quilômetros cúbicos por ano, né? E aí, esse excedente pode ir para o continente, né? Fazer parte junto com o restante do volume evaporado nessa região, precipitar na forma de chuva e gerar o escoamento superficial, quer dizer, gerando os rios, tá? Que pode abastecer lagos, ou pode abastecer o próprio rio, com o tempo ter a infiltração no solo, na rocha, e armazenar em subsuperfície, ser armazenado em superfície, ou, né, o escoamento superficial devolver essa água para os oceanos ou mares, tá? Vou mostrar mais para frente uma figura, como é que se diferencia mar de oceano, né? E aí o Maurício pode ajudar a gente também, tá? Então, oi. Perguntaram aqui, assim, ó, o próprio gelo, quando tira do freezer, sai uma fumacinha bem de leve. Isso seria sublimação? Ou não podemos ver esse processo? Eu não sei te dizer. Rafael, sabe alguma coisa? Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Não tenho certeza, pessoal. Eu também não. Se eu fosse para chutar, eu falaria que eu acho que não. Eu acharia que seria tipo de ser tirado do freezer, na verdade tá resfriando o ar que tá tipo Pode ser também, da Léo. atmosfera, né? E aí o ar ele acaba condensando assim rapidinho, né? Diminuindo o volume. E Mas aparece não sei. aquelas fumacinhas, né? Sim. Só que ele é tão pouco denso que ele não cai, né? Ele fica no ar. Sim, mas aí Fica em suspensão. Pode ser. mas eu não tenho certeza. Acho que quem vai responder isso aí é o Dimas. Legal. Então, pessoal, perguntem pro Dimas, anotem isso e manda ver, tá, pessoal? É legal isso. Oi? A Mariana falou que é isso mesmo. Mas eu não entendi se é isso que a gente falou. É sublimação ou é esse outro processo de, na verdade, tá resfriando o ar da atmosfera?
Ah, tá, resfriou. Ah, então é isso mesmo. Ah, legal, então, gente. Legal. Bom, então, o que que a gente tem? A gente passa a ter, com isso, reservatórios naturais de água, né? Seja nos oceanos, seja nas geleiras e gelo polar, seja nos aquíferos, seja ou na água subterrânea, seja nos lagos, rios, na atmosfera, né? Na biosfera, etc. Mas o que acontece? O que importa para a gente é essa tal da água doce, né? Principalmente para nós seres humanos. E a água salgada, né, de todo esse recurso, ela chega a fazer 95,96% do total de água do planeta, porém esse 4,4% é água doce, né, distribuída entre esses locais, tá? Então vocês vejam que aqui a água subterrânea, principalmente que a gente utiliza aqui nas cidades, ela é bem para consumo, né? Ela é bem pouca, né? E tudo bem que a gente utiliza reservatórios, então eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? A gente faz reservatórios para acúmulo de água, né? Provenientes de rios, principalmente, tá? Em que ajuda a gente ter uma quantidade maior de água que deve ser tratada, etc., para o nosso consumo ou para utilização nas áreas da agricultura e indústria. Então, sempre o homem está se virando para conseguir mais esses recursos para poder sobreviver e principalmente se desenvolver. Então, o ciclo hidrológico ele controla a oferta de água no mundo. Então, vocês vejam a importância, né, de se viver em locais com abundância de água, como é o caso do Brasil. Então, a gente tem recursos de água que podem gerar energias, etc., a um certo custo, e a gente vai ver para frente. E o quanto a tecnologia, a pesquisa são necessárias para as áreas, né, onde a água não é tão abundante, mas ainda tem cidades importantes, né, como a região dos países árabes, o Egito e etc, tá? Bom, então, o que importa para a gente é essa água doce, né, que vem de chuvas, dos rios, dos lagos, águas subterrâneas, muito importante, o degelo de neves, né? Degelo de geleiras, né? Continentais. Então, nos países frios, né? Não tem tanta chuva, não tem tanto rio, ok? Os rios que ocorrem são por degelo de neves e geleiras, tá? E os lagos também. Então, eles dependem, né? Principalmente desse recurso e que abastece os reservatórios deles nos períodos mais quentes. Bom, uma pequena parte da nossa sociedade, da população, né, mundial, consegue se utilizar da água do mar, dessalinizando ela, né, como o caso do pessoal que mora no Oriente Médio, né, Israel também. E com isso eles conseguem, né, o recurso necessário para a sua sobrevivência. Por isso, toda essa questão, né, de como os rios, lagos ou águas subterrâneas vão ser exploradas, né, é muito importante, né, para a sociedade que se tenha um estabelecimento muito claro de políticas públicas. Por quê? Porque vocês vão ver para frente que qualquer coisa que o homem faça, ele pode exaurir, ele pode detonar esses recursos, tá? E aí detonar o que tem a população que vive na região. Bom, então, quem tem acesso e quem tem direito a ter acesso? Todo mundo, né? Aos recursos de água. O homem, né, por conta do seu uso doméstico e de sua saúde e de sua sobrevivência, principalmente. A indústria, né, que produz manufaturas, etc., e precisa da água, né, para todo o desenvolvimento de de suas coisas, né, e a agricultura, né, claro, para que as plantações, etc.,
possam gerar alimentos para toda a sociedade. Então, com isso, né, os recursos da forma natural não são suficientes, né, porque as sociedades elas se organizaram em áreas muito grandes, né, muito densas. Então, para isso, é necessário, para todo esse abastecimento, é necessário construções de barragens, né, e aí entra a construção é necessária de barragens para que tudo isso permaneça, vamos dizer assim, em continuidade, mas qual é o custo dessa construção de barragens para a natureza, né, que gera a água, né? Por isso é importante a pesquisa, por isso é importante a instalação de políticas públicas para que a gente possa prever, né, nesse caso, construções de barragens que não interfiram de forma ruim na geração da própria água, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, da construção de uma barragem. Geralmente ela é feita em locais de alto declive topográfico. Então tá vendo que aqui é mais alto o local do que aqui embaixo, né? E aqui a gente tem o percurso dos rios. Aqui um braço, outro braço alimentando o rio. E provavelmente ele fazia esse percurso aqui, tá? E a construção dessa barragem pôde fazer um armazenamento de volume bem maior, que pode ser usado para agricultura, que no caso, se for uma hidrelétrica, né, pode, né, na tomada d'água, gerar energia, e essa energia ser abastecida para as cidades. Também consumo, né, direto da água, né, para o pessoal, né, dessas cidades, ou para as indústrias dessas cidades, etc. Então, vocês vejam que, né, nessa construção da barragem, a gente já tem uma modificação da paisagem, tá? Uma modificação da paisagem e a gente tem um maior volume do local de água e também maior volume de evaporação acontecendo, tá? Mas o que acontece? Antes, o que a gente tinha uma percolação de água com uma maior velocidade, né, do rio, em que ele trazia outros tipos de peixes, ele trazia mais oxigenação, ele podia erodir ou, né, transportar outros tipos de sedimentos. Quando eu faço, né, a barragem do rio, a velocidade do rio também diminui, as condições do rio também mudam, o pH do rio também muda, o oxigênio do rio também muda, etc. Principalmente na região da barragem. E aí eu posso ter outros tipos de seres, né? Como peixes, etc. Outras condições de água. Então, quer dizer, toda a população biológica dessa região também vai mudar, né? Então, vocês vejam que por uma questão necessária econômica e de sobrevivência, a gente já está aqui modificando o ambiente, tá? E todas as condições dele. Então, tudo isso tem que ser estudado, planejado e pensado, ok? Se a área é muito grande, muitas vezes, a gente está também diminuindo ou alagando áreas onde antes eram ocupadas por árvores, por uma vegetação densa, né? Então, quanto melhor a gente construir as barragens em locais mais montanhosos, melhor, porque se a gente cria, né, constrói uma barragem em área muito ampla, então a área de muito rasa, né, a área de alagamento
da barragem pode ser muito maior e causar muito mais prejuízos ambientais, né, àquela região, porque não morre só as árvores, morre todo o ecossistema aqui que estava vivendo aqui, o macaco, a joaninha e etc, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? A água como um todo, ela exerce o seu papel geológico e geomorfológico, como a gente falou nas outras aulas. É responsável pelo intemperismo, né, principalmente químico, das rochas pré-existentes, responsável pela erosão, quer dizer, o desgaste e o transporte e deposição dos sedimentos que são disponibilizados no intemperismo, né, e ela escoa, né, esses produtos tanto pela superfície como subsuperfície da crosta terrestre, tá? Então, o que ela faz? Ela modifica a paisagem, né, da crosta terrestre, tá? Mas o mais importante é que toda essa água e toda a ação dela e toda a utilização dela vai depender principalmente do clima, né? Por quê? Porque o clima, ele vai influenciar, né, em função da temperatura. Aí eu peço para o Rafael, se eu estiver falando alguma coisa errado, ou ele quiser complementar, que ele fique à vontade. Vai influir no escoamento do rio, né? Então a gente sabe que locais onde chove muito, né, a gente tem um aumento do volume do rio, né? Quem não lembra, né, daquelas documentários, né, as notícias, né, de um pessoal, né, ao longo do rio, né? E aí ele encontra uma cachoeira e tal, e o pessoal vai curtir essa cachoeira e na cabeceira dele, quer dizer, longe dele, cai um volume de água tão grande que faz esse volume aumentar e, inclusive, o volume da cachoeira também aumentar. E é super perigoso para as pessoas. Então, claro, isso aí é pontual, né? Pontual principalmente nas épocas de chuva da região. Mas, de qualquer forma, a manutenção, né, do escoamento superficial, a manutenção dos rios perenes, vai depender muito do vapor d'água, da quantidade do vapor d'água que ainda a atmosfera consegue juntar, e a temperatura, causando, né, a chuva, e com isso, o aumento do volume da água. Então, e nesse contexto, aqui tá um local, né, muito propício, né, aqui locais mais altos, né, e aqui um riozinho tranquilo, que provavelmente na época de chuva, se chover muito na cabeceira, ele periga subir o seu nível por conta e aumentar muito o seu volume por conta do aumento da água ao longo do seu percurso por conta da chuva que ele sofreu lá na cabeceira. Então vocês vejam, né, que aqui está um exemplo, né, das cachoeiras, né, e as cachoeiras, elas só ocorrem onde a gente tem desníveis, né, geológicos causados por alguns fatores que eu vou explicar para vocês na aula de mudança do relevo por mudanças tectônicas, tá? Então, essa abertura, né, que a gente vê aqui nessa região é provocada por um evento de esforço tectônico na crosta, né? E o rio, tranquilo, faz o seu percurso e as cachoeiras são geradas nesse relevo, tá? O rio, né, ele também é um importante agente de erosão e transporte de sedimentos, então tudo isso aqui que hoje está exposto foi erodido tanto por esse rio danado, quanto pelo vento que agora sopra nessas paredes. A água também do mar faz a mesma coisa, né? Rocha exposta, ela modifica, né? E molda o relevo das rochas em função da ação, no caso, né? A ação de ondas, né? E aí ela vai moldando
o relevo ao redor, onde ela estiver. Quer dizer, ela vai erodindo a rocha, vai desgastando a rocha, tá? Em locais, né, onde o rio consegue, uma parte da água consegue penetrar na rocha, né, e aí ela entra em subsuperfície. Esse local é principalmente feito por rochas carbonáticas, né? Essa água infiltrada, ela consegue gerar cavernas, ou às vezes esse rio, né? Ele consegue erodir e gerar essas cavernas, e erodir mais ainda, gerando cavernas maiores, tá? E aí também é uma modificação do relevo, né, vamos dizer assim, ou da subsuperfície, né, da rocha, né, que está em subsuperfície, e ao mesmo tempo, né, onde ele conseguir armazenar, ele pode armazenar água nessas cavernas, tá? Então são processos de erosão por dissolução, quer dizer, a água do rio, quando entra, né, nesse tipo de rocha, ela dissolve, ela desfaz os minerais dela. Os minerais dela são basicamente feitos de cálcio, carbono e oxigênio. E aí ela consegue separar essas moléculas ficam em solúveis nesses locais, e aí gerando as cavernas. E não sei se vocês repararam, nas cavernas sempre tem as estalactites. Deixa eu pegar em vermelho aqui. Professor, Oi. rapidinho. Perguntaram aqui se o Grand Canyon foi formado pelo rio. Sim, foi erodido pelo rio e pelo vento. Muito, muito parecido com aqui. Então, é bem legal. Então, sempre onde tem um riozinho no fundo, aliás, também o Rio Cubatão, né? Todo aquele vale do Rio Cubatão foi ele que escavou. E o vento ajudou. E aí, como ele vai, né? Porque o que acontece? Então, nós temos a elevação por tectônica, né? De uma região, ok? E aí, o rio passa a correr e gerar suas cachoeirinhas. Só que o que ele faz? Ele vai erodindo, né? Ele vai erodindo e vai gerando. Opa. Ele vai erodindo e vai gerando. Opa, o relevo. Ele vai escavando cada vez mais o relevo. E ele vai fazendo isso ao longo dos milhares de anos. Então, todo esse processo de erosão, ele começa pequeno assim e ele vai cada vez mais aumentando por conta desse rio, né? E junto o vento atuando, né, nas laterais, então ele vai abrindo todo, no caso do Cubatão, né? Todo esse relevo que hoje a gente conhece na nossa encosta, tá? Tudo bem, pessoal? Danado esse rio. Eles são poderosos. Tá tranquilo, professor. Uhum. E aí, o que ele fez aqui, ó? Ele escavou, ó, tudo isso aqui, pessoal. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, né? Que ele tá assim, né? Peraí. Aqui é o topo, né? Da serra. E aqui é o flanco da serra, tá? Então, toda essa área aqui, que antes estava junta, foi escavada por esse rio. Ele molda esse relevo, né? E esse aqui, ó, mais timidozinho, tá moldando aqui, tá? Tá começando. Mas uma parte dele infiltra e ele consegue dissolver esse tipo de rocha. No que ele dissolve esse tipo de rocha, por ele ter essa composição, e fora a água também que vai dissolver nas outras partes, então ele gera caverna.
ele gera caverna e a água ainda que vai dissolvendo aqui as outras partes da rocha, uma parte vem aqui e na caverna ela começa a juntar de novo, por conta-gotas, esse carbonato de cálcio. Por isso, nas cavernas vocês veem as estalactites no topo e ela pinga e vai juntando na base as estalagmites, né? Então isso aqui é com E, né? Acho que não tem E. Estalactites. Estalagmites. Quando ele vai crescendo do chão. E quando os dois se juntam, né, com crescimento bem devagar, né, ao longo dos milhares de anos, eles formam aquelas colunas que a gente vê, às vezes, dentro das cavernas. Ok? Tudo bem, pessoal? Mas o que acontece? Se nesse contexto, né, como está tudo bonitinho, a gente tem as mudanças climáticas, né, ou o aumento da demanda do uso da água, a gente começa a ter escassez. Quando eu digo mudança climática, quer dizer uma temperatura aumentando, tendo muito mais evaporação do que precipitação, então os reservatórios não são, né, preenchidos novamente, passa a ter menor quantidade de água, maior uso, começa a ter escassez. Isso interessa para a gente? De forma alguma, né? Então, o clima, ele interfere grandemente, tanto no escoamento superficial dos rios, quanto na manutenção da água subterrânea, tão importante para a gente, porque a gente precisa dessa água doce, tá? Então, a hidrologia local, né, os recursos de água no local, depende das mudanças climáticas que ocorrem nessa região. Então, hidrologia local depende da temperatura do local e da precipitação da chuva. Climas quentes, né? Regiões de clima quente. Temos chuvas frequentes durante o ano e estoques abundantes de água superficial e subterrânea, como essa região nossa de São Paulo, sul de Minas, etc. Regiões quentes e áridas, ou semiáridas, né? O local do Nordeste, por exemplo, né? As praias. Chuvas raras durante o ano, né? Ainda tem água, porém estoques não muito estimável da água subterrânea. E regiões de clima frio, chuvas sazonais, quer dizer, a gente tem chuvas principalmente no verão, só, e neve no inverno, e água proveniente principalmente do degelo da geleira, né, ou do degelo da neve. Existe uma região, né, que é a região, né, na China, na Índia, que são as regiões de monções. Lá as estações de chuvas, né, variam bastante com as estações de secas, mas a região de chuva é impressionantemente grande e a região de seca é bastante drástica também, né? Mas tem sempre essa alternância sazonal. E isso implica na alternância de períodos de inundações fortes em várias cidades durante o período de chuva e períodos de grandes secas durante as estações secas, né, que chega até acabar com a vegetação, né. Então, o termo monções, né, peguei isso, né, na internet até, é uma designação, né, para esses ventos sazonais que ocorrem nessa região, né, pela alternância, né, por conta desses ventos, entre as estações de chuva e as estações de seca, que ocorrem nessas regiões costeiras, né, principalmente tropicais e subtropicais. Então, essa região de monção é essa região aqui, tá? Como eu falei da Índia. Essa cor verdinha aqui. Esse aqui
é um local, é um mapa, né? Depois eu vou mostrar um mapa mais completo para vocês, que indica como a hidrologia local depende do clima, mas também depende da localização geográfica, da altitude, né, do relevo, e dos relevos e das barreiras geográficas. Eu vou falar um pouquinho sobre barreira geográfica. Então, vocês podem ver que nessa região, né, onde a gente tem altos relevos, é uma região onde eu tenho principalmente o frio de montanha, né? Então, provavelmente, ele junta gelo e a água dessa região, ou dessas regiões aqui, onde a gente tem várias elevações, aqui o Rocky Mountain, aqui ao longo, né, da cadeia andina, a gente tem principalmente a água proveniente do degelo. Enquanto essas regiões aí que eu destaquei são regiões de deserto, né? Então, eu tenho águas, principalmente em reservatórios de subsuperfície, e muitas vezes essa água de reservatórios de subsuperfície são águas salgadas, né? Porque também a evaporação, uma parte da água que fica dentro das rochas, né, dentro do solo, também chega a sofrer evaporação. As regiões do polo, né, tanto do polo norte quanto do polo sul, que não está desenhado aqui, são climas tropicais, também as águas provenientes doces, né, vão ser de degelo, lembrando, né, que aqui não é continente, né, o polo norte, né, é só gelo, e aqui sim, o polo sul sim, Antártica. Aqui esse desenho, né, aí a gente já tem, né, a Antártica aqui embaixo, mostra também os locais onde a gente tem climas equatoriais, né, quer dizer, abundância de chuvas, né, nessa região. Climas frios, né, aí está mais relacionado à posição geográfica. Climas de montanha, né, naquelas regiões onde eu já marquei para vocês. Então, o que acontece? A gente pode ver que relevo, altitude, e local em função de que local ele está do oceano em relação às correntes, né, marinhas, né, todo esse conjunto, ele mostra um quadro, ele compõe um quadro que vai interferir no ciclo hidrológico da região, tá? Lembra lá atrás que eu falei para vocês qual que é a diferença de mares e oceanos? Geralmente esses locais, né, do oceano bastante amplo é denominado de oceano, então nós temos Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Pacífico aqui também, né, porque junta com aqui. E esses locais, né, marinhos de interiores, né, são chamados de mar. Então, aqui é o Golfo, né? Aqui é o Mar Mediterrâneo e por aí vai. Então, são regiões mais fechadas, né? Mas, claro, com contato com oceanos, tá? Então, na aula de geografia, né? Eu acho que o Maurício pode explicar melhor para vocês essas questões, tá? Então, quando a gente fala também sobre o clima em função de barreiras geográficas, nós estamos falando, por exemplo, o clima, como ele muda, né, nessa região, né, ao longo do Chile, e como ele muda atrás dos Andes, né, da cadeia andina, né. Então, aqui está um exemplo, né, aqui é a cadeia andina, ok? Os ventos, né, provenientes, e a umidade proveniente do Pacífico, eles são barrados por essas elevações. Então, nessa região há muita precipitação, tanto a vegetação, etc., é completamente diferente. E, enquanto desse lado, ele é mais desértico. Então, são mudanças climáticas, né, muito próximas em função de barreiras geográficas muito altas, tá? Então, aqui temos a subida do vapor, né, a condensação do vapor, a precipitação das chuvas
enquanto aqui não sobra quase nada, né? E é onde é chamado de sombra pluvial, zonas de sombra pluvial, quer dizer, são zonas onde a pluviosidade é muito baixa, por conta dessa condição de relevo. E o clima, como eu falei lá atrás, ele vai interferir diretamente no escoamento superficial, né? Quem, né, não se lembra, né, da grande crise que a gente teve, né, de São Paulo entre 14, principalmente em 2015, né, e 2016, onde o nível dos reservatórios baixou muito, porque nós tivemos um período muito grande de estiagem, pouca precipitação e muito uso, né, e grande evaporação também das nossas reservas nas represas. Então, essa questão, a crise, né, e elas dizem que ela só não foi maior por conta da crise econômica que houve na época, né, das indústrias, que várias indústrias pararam, aí essa crise foi bastante preocupante, né, porque várias regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas de Minas tiveram muita escassez ou ausência de água, né, para consumo próprio durante dias, semanas, né, e por um ou dois meses, e foi bastante preocupante. E aqui tem um exemplo, né, de como os níveis, né, então isso aqui são níveis do volume d'água, né, das represas, né, e como, né, ele foi diminuindo durante grandes ciclos de estiagem, até que, em pleno verão de 2015, onde todo mundo usa muita água, né, ele chegou ao seu mínimo mais drástico possível. Então, tiveram, inclusive, algumas represas que não puderam ser utilizadas porque o nível estava tão baixo e a água estava tão contaminada, porque, claro, tudo decanta nesses reservatórios, né? Não são uma água tão nada bom para consumo direto, né? Ela tem que ser tratada, né? Para ser utilizado. Então, a Sabesp, no caso em São Paulo, faz esse tratamento. Então, nesse período, buscou-se diversas alternativas, algumas eu vou mostrar para vocês, né? Mas nada que nada que fosse tão importante quanto essa previsão e a preparação, né, pelo governo, quando ele viu essa sequência, né, de anos sem muita precipitação e muito uso da água, e onde ele deveria ter se preparado, né, para que a população não tivesse sofrido tanto, né. E depois, né, desse período, né, de 2015, mais ou menos no meio de 2015, voltaram, né, os níveis de precipitação regulares até a gente atingir níveis mais tranquilos, né? Isso é o caso do sistema Cantareira, bastante prejudicado na época. Uma coisa também que vocês vão ver, o desmatamento ao redor, né? E toda a questão do loteamento ao redor das represas também trabalha para atrapalhar e para prejudicar o escoamento superficial dos rios, né? E isso também é muito preocupante, por isso que se deve pensar nessas questões. Então, vocês vejam, acho que é uma propaganda da época, né? A atenção da água em São Paulo, né? Na crise de 2015, o que foi feito? Buscar novas fontes d'água. Então, em locais, né, no interior de São Paulo, onde os reservatórios estavam melhores, pensou-se e se construiu transposições de água para se abastecer a cidade de São Paulo, porque os reservatórios da cidade de São Paulo estavam com os níveis extremamente baixos, tá? Não se recuperou matas ciliares e mananciais, quer dizer, não se recuperou a mata ao redor, né, das nascentes principalmente e dos reservatórios. Não se consertou os vazamentos da rede pública, quer dizer, muita água se perdia no abastecimento. Não se realizou saneamento básico para despoluir os rios, né, que os rios poderiam servir como fonte, né,
para nós usarmos. Mas a água é tão contaminada que era impossível a capacidade que a gente tem, né, dos locais de tratamento, poderem sanar essas dúvidas, esse prejuízo, né. Como um todo, a cidade de São Paulo, as grandes cidades, elas não utilizam o reuso, ou as indústrias, né, não reutilizam a água, né, como reuso em vários locais, né. Então, isso era uma questão que deveria se pensar também, ok? Então, tudo isso somado, né, a períodos de grande estiagem, pouquíssima chuva, causou todo aquele prejuízo naquela época. Bom, então, mudanças climáticas, mais aumento seja ela pontuais ou, né, ao longo, né, dos anos, das décadas, e o aumento da demanda tem provocado muitas vezes escassez, né, e influencia diretamente no escoamento superficial, mas também chega a influenciar na água subterrânea. Então, o que acontece? Cerca de 3% do total de água no planeta Terra é de água doce. Desse 3%, 77% desse volume de 3%, né, são de águas armazenadas em calotas polares e geleiras. Cerca de 22% estão em reservatórios de águas subterrâneas e somente 1% são de águas superficiais que formam rios, lagos e etc., né? Então, vocês vejam que 1,8% mais ou menos do que existe de água na Terra é de água doce, né? Aqui, sei lá, 0,4%, né? Então a gente faz a proporção do total de água existente no planeta. E a gente pode ver, e aqui é 0,03. Então a gente pode ver por cento. Então a gente pode ver o quão pouco de água a gente tem para consumo. Por isso, novas tecnologias são feitas e são desenvolvidas para se utilizar o restante da água do planeta Terra, que é de água salgada. Tanto aqui, para vocês terem uma ideia, 3% só de toda a água do planeta é de água doce. Desses 3%, uma grande parte vem dos icebergs e as geleiras. Uma parte bem menor é de água subterrânea e o escoamento fica somente com 1%. E desse escoamento, mais ou menos de 0,4% estão nos rios, 61%, né, desse 1%, estão nos lagos e o restante na atmosfera ou no solo, impregnado no solo. Aqui tem os dados também, que depois vocês podem ver com mais calma, né, que é um dado da Unesco, né, 78. Eu não lembro de quando que é essa publicação, né, mas vocês podem encontrar nesse local. Então, os reservatórios oceanos, né, nos oceanos de água, perfazem 96% da água total. As geleiras, 1,72%. Água subterrânea, né, os aquíferos, 1,72%. A umidade do solo, 0,001%, quer dizer, aquela umidade do solo, aquela água que impregna no solo, né? Lagos e pântanos, 0,013%, e rios, bem pequeno, né, a quantidade, e na atmosfera menor ainda, ok? E a água subterrânea, né? Então, nós temos locais onde a água superficial se acumula nos rios ou nos lagos, e a outra parte entra pelo solo e nas fraturas das rochas e começa a saturar o nosso solo, que é a água subterrânea, super importante para a gente. Então, ela permanece no subsolo e ela é armazenada nos poros e fraturas existentes nos solos. Por quê? Os solos, né, ele é feito de, vamos dizer assim, grãos muito pequenos, como se fosse grãos de areia. E a água, ela fica no espaço
entre esses grãos, um espaço microscópico, tá? Mas o espaço microscópico, como ela ocupa uma área tão grande, né, de solo, de rocha, ela consegue armazenar grandes volumes de água, ok? A água subterrânea também, ela consegue voltar para a superfície e fluir pelos rios e lagos. Então, uma parte continua armazenada aqui dentro, outra parte volta para a superfície. Uma parte que fica, né, em subsuperfície é utilizada pelas raízes e plantas, né? E ela consegue com isso também manter a umidade do solo. Então, aqui, né, uma capa de solo, a gente tem os grãos de areia, etc. E a água, né, preenchendo os espaços que tem esses grãos de areia, tá? Onde ela preenche 100% esses espaços, a gente chama de lençol freático. Então, aqui é o nível do freático, tá? Onde ela preenche parcialmente e o resto é preenchido por gás, pelo ar, né? A gente chama de zona não saturada, né? Então, vocês veem aqui os grãos de areia, ok? A parte aqui em branco, né? Vou tingir de vermelho, né? É ar. A parte em azul é água. Então, acima do lençol freático é a zona não saturada, mas ela consegue umedecer. E é essa água que as raízes se alimentam, tá? E depois a folha faz um pouco de evaporação. E uma parte dessa água volta para a atmosfera. E essa outra parte aqui, abaixo da superfície do freático, ela está 100% encharcada em água. Ok, pessoal? Então é isso. Aqui um outro exemplo também, como, né, os grãos do solo são em parte ao redor deles preenchido por água e uma parte tem ar. Aí tem a superfície do freático, né? E abaixo disso, quando está tudo preenchido, 100% preenchido, é a zona saturada do lençol freático. E aí, o lençol freático, essa superfície do freático, ele pode variar ao longo do relevo. Então, aqui, essa superfície, ela está aqui, né, nesse lençol freático suspenso. Então, por isso, a nascente está aqui, tá? Vocês vejam que onde ele consegue... Por isso que essa água que está em subsuperfície, que está no solo e na rocha, ela chega a florar. Ela aflora e volta para a superfície no formato de nascente e de rios, tá? Ou ela também consegue ser incorporada ao rio. Então, aqui também é um exemplo, né, da superfície freática, ok? Como ela varia, né, a superfície dela em relação à topografia, tá? Então, numa topografia, aqui o nível do mar, né, a gente pode ter a variação do nível do lençol freático também com a topografia, gerando o local de nascente e a zona saturada debaixo dessa região, tá? A água subterrânea também é super importante para a recarga dos rios também. Então, o que acontece? Quando a gente tem períodos de estiagem, quando não temos muita chuva, né, essa água de subsuperfície, ela chega a também voltar para a superfície e abastecer o rio. Ela é essencial também na produção de bens e consumo e abastecimento urbano. Por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos poços, construímos poços, né, aqui na região, porque às vezes é muito longe, né, do nível do rio, e a gente obtém a água diretamente para ser usado nas casas ou nas fábricas. Tá bom, pessoal? Então, a água subterrânea, ela
é infiltrada no solo, nas fraturas, e são capazes de gerar importantes reservatórios que nós chamamos de aquíferos, tá? Então tá aqui a água superficial, o escoamento, né, da água superficial, o nível do lençol freático, gerando as nascentes, tá? E a gente tem, né, essa água se acumulando em vários locais, da rocha, do solo, etc., na forma de reservatórios. E o que é um aquífero? É uma rocha, é uma formação geológica que tem a capacidade, né, que tem porosidade e permeabilidade, né, ela tem espaços entre os grãos capazes de acumular a água dentro de si, tá? E é uma região economicamente possível para se construir um poço e essa água ser retirada, pelo poço para uso pela indústria, pela agricultura, pelo homem, etc. Mas lembre-se, quando nós tiramos isso, esse nível da superfície do lençol freático, ele rebaixa, porque a gente está tirando água daqui. Então isso aqui vai rebaixar, né? Vai influenciar diretamente onde? Nas nascentes, que nasciam aqui, e quando ele rebaixar, pode passar a nascer aqui, tá? Então veja que a gente já está interferindo de novo na natureza. Mas é importante para a gente também. Como solucionar esse problema? Então tá aqui. A variação do clima, ou o uso, né, desenfreado, né, das águas subterrâneas, mexem diretamente no lençol freático. E essa recarga, quer dizer, a gente precisa de chuvas naturais para que essa água volte a carregar a subsuperfície, né, o reservatório, para que a gente continue esse ciclo desse processo. Professora, eu não sei se você tá ouvindo o que eu tô falando, mas a gente não tá te ouvindo, seu microfone parou de funcionar. Parou faz quanto... Ai, Ah, eu apertei sem querer. agora Eu apertei sem voltou. querer. Faz quanto tempo? Ah, faz um minutinho só. Tava nessa Minutinho. imagem aí, você tava Tá. terminando de falar dessa imagem. Então, eu falei sobre poço artesiano, né? Acho que sim. Tá. Então, a construção pelo homem desses poços artesianos para poder utilizar essa água de subsuperfície interfere já no nível do lençol freático e ele vai depender cada vez mais de que haja mais chuvas para recarga, porque eu preciso dessa recarga, essa recarga precisa continuar abastecendo o lençol freático para continuar usando. Então, a água desses aquíferos, ela é finita, né? Ela não é, né? E conforme você constrói mais poços artesianos, um do lado do outro, e tudo isso é calculado, você tira a capacidade de um poço de produção, porque esse outro poço está puxando mais, né? Então, existe toda uma legislação, dependendo da região, dependendo da quantidade de recarga de chuvas que a região possui, etc., em se estabelecer uma distância mínima entre construções de poços, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um bairro, todo mundo construir poço artesiano, acaba que ninguém consegue direito puxar água, porque todo mundo, é como se a gente tivesse um copo com refrigerante e botasse 100 canudinhos lá dentro. O pessoal ia dar primeiro gole e ia acabar tudo, né? Então, a água de subsuperfície é super difícil de ser carregada, né? De ter a recarga, e ela tem que ser pensada, né? E ela sofre muita interferência também pela ação antrópica.
Então, o que acontece? Aqui tem um poço mostrando que inicialmente a superfície do freático era aqui, e junto ao poço a gente já tem a variação da superfície do freático, ele rebaixa para cá, tá? Então toda essa região de vegetação, né, próximo a essa região vai ser prejudicada, já começa por aí, tá? Fora isso, tanto as águas superficiais quanto as águas de subsuperfície vão ser influenciadas e podem ser contaminadas por toda a ação que o homem faz. Produção de lixo, né, urbano, produção, né, derramamento de óleo, derramamento de gasolina do poço de gasolina, isso é o clássico. Então a gente tem aqui um lindo poço de gasolina, ok? E esse poço de gasolina, ele tem um tanque que está debaixo do solo. E sem ninguém saber, com o tempo, depois de 50 anos, a gente vê que esse tanque, esse tanque começa a vazar. Vazar quem? Vazar óleo, vazar gasolina. Essa gasolina é um fluido, ela vai se juntar ao quem? A água, tá? E essa água passa a ser contaminada e no poço vem essa contaminação. Então, quando vocês andam pela cidade e vê aqueles postos de gasolina fechados, é porque o tanque provavelmente vazou muito, contaminou todo o solo ao redor e a recuperação, né, desse solo com medidas, né, de recuperação ambiental ou podem ser muito caras ou inviáveis. E o que o cara faz? Ele constrói um tapume bonito, né? Ou ele constrói e não poderia construir, né? Sei lá, um açougue, né? E passa a comercializar outra coisa naquela região, né? Então, esse é um dos fatores de contaminação do lençol freático ou dos rios. Outra contaminação são locais, né, com depósito de produtos perigosos que, ao vazarem também, vão para os rios ou para a água de subsuperfície. Pesticidas, né, influenciam na planta, né, porém, elas entram na água, no solo, e contaminam toda a água do solo também. Fossa séptica, nossa, fossa séptica também vazando, é um prato cheio para contaminar a água de subsuperfície. Produtos, né, completamente tóxicos, com enxofre, etc., das indústrias também, quando vaza para a subsuperfície, vaza para a água que está na rocha ou no solo, né? Então, o aquífero de água doce, né? Ele passa a ser contaminado, né? Aqui tem, cadê? O tanque, né? Enterrado de gasolina, né? Aqui. Vazando e indo junto com a água no poço. Quanto mais profundo o solo, né? A água, né? Por conta desse peso, né? De solo que tem, né? Nas bacias sedimentares, a água que fica entre os grãos, ela se torna mais salgada, né? Então, a superfície, quanto mais próximo da superfície a gente tem água doce, quanto mais profundo a gente tem água salgada. Porém, em regiões, né, que o clima é mais seco, né, e que não há tanta recarga, essa água aqui mesmo, né, em superfícies mais rasas, ela também já é salgada. Por isso que é muito difícil, às vezes, fazer poço no Nordeste e encontrar água boa. Não é impossível encontrar água boa, né? Mas é muito mais fácil, por conta da recarga das chuvas aqui, a gente ter uma manutenção da água doce nos reservatórios, nos aquíferos, do que no Nordeste, né? Do que em climas mais secos, né?
E uma grande questão também é o desmatamento. E porque com a diminuição, né, da taxa de evaporação da área, né, que antes existiam árvores e etc., essa grande área vai ter menor, né, vapor d'água na atmosfera e ela vai influenciar diretamente no ciclo da água, influenciando em todo o ecossistema da região, né? E se a gente pensar mais que esse ecossistema ele se junta com outras regiões, né, de outros climas por conta desses ventos, né, que muitas vezes a gente tem esses ventos que vêm da Amazônia, etc., e trazem esse vapor d'água da Amazônia. Se esse vapor d'água, por exemplo, diminuir com o tempo, ele vai interferir não só no local, mas ele vai interferir na mudança do clima de outros locais, Vou para encerrar a vocês verem gravação. como tudo está interrelacionado. Homem, sociedade, história, meio ambiente, tudo, um depende do outro. Quando esse elo, uma parte se quebra, então todo o resto é afetado, né? Por isso, a necessidade de um planejamento urbano, social, econômico, biológico, para que isso possa ser suprido e trabalhar a favor da sociedade, né? Por mais tempo, né?